Muito bem, vamos iniciar, portanto, a nossa sexta questão. Considere dois pontos materiais A e B no vácuo, afastados de qualquer outro corpo. O ponto A é fixo e possui carga elétrica positiva mais Q. O ponto B executa um movimento circular com centro A e raio R. Ele tem massa M e carga elétrica negativa menos Q. Desprezando as ações gravitacionais, determine a velocidade de B. A constante eletrostática é K0. Muito bem, aqui está a nossa questão representada no quadro. Eu tenho aqui a trajetória circular executada pela partícula B. Eu tenho representado aqui a força eletrostática a que essas partículas estão sujeitas. E esta força, como notamos no desenho, é uma força de atração, já que as partículas têm sinais de cargas diferentes. Uma é positiva, a outra é negativa. Temos também nesse mesmo desenho aqui representado o raio da trajetória, a trajetória feita pela partícula B. De lado, temos os dados da questão, o que foi dito na questão. A massa da partícula B é uma massa M, o raio da trajetória é um raio R minúsculo. Queremos saber a velocidade com que a partícula B se move em função desses parâmetros que aqui estão. A constante eletrostática K0, a carga associada à partícula A mais Q, a carga associada à partícula B menos Q. Bom, antes, porém, vejamos o seguinte. Quando a partícula executa um movimento circular, nesse caso um movimento circular uniforme, já que eu tenho representado aqui o módulo V da velocidade como sendo uma velocidade constante, essa partícula fica sujeita a uma força que aponta para o centro dessa trajetória. Temos aqui uma trajetória de raio R, e essa partícula se move nesse sentido aqui. Essa força a que fica sujeita a partícula é chamada de força centrípeta, que aponta para o centro. Esta força centrípeta pode ser calculada desta maneira que aqui está. A força centrípeta é a massa da partícula multiplicado por sua velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Portanto, esta situação aqui pode ser avaliada desta maneira, por esta forma. É o que acontece na nossa questão. Na nossa questão a gente tem uma partícula que executa um movimento circular uniforme, portanto vai estar sujeita a uma força centrípeta. Mas além dessa força centrípeta, esta partícula está sujeita a uma força eletrostática. Em outras palavras, é que neste caso aqui, a força centrípeta deve ter o mesmo valor que a força eletrostática. É isso. Então, a partícula executa um movimento circular uniforme, sujeita, portanto, a uma força centrípeta descrita desta maneira. Mas como ela também está sujeita a uma força eletrostática, significa que, nessa situação aqui, a força centrípeta, a qual está sujeita esta partícula, deve ter um valor igual à força eletrostática. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vamos calcular tanto a força centrípeta como a força eletrostática nessas condições. Bom, substituindo os dados aí da questão, a gente tem que, em relação à força centrípeta, a massa da partícula B, que é M, vezes a velocidade da partícula B, que também é V, então vai ficar V ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. O raio da trajetória, qual está sujeito à partícula B, é R minúsculo. Isso deve ser igual à força eletrostática. A força eletrostática a gente já sabe, se calcula desta maneira aqui. A constante eletrostática, chamou de um K0, que multiplica o produto dos módulos das cargas. Neste caso, a gente tem que a partícula A tem uma carga Q, isso multiplica pela carga da partícula B, cujo valor é menos Q, a gente sabe que como isso é em módulo, vamos deixar Q, dividido pela distância ao quadrado. Faltou um quadrado aqui.
Mas a distância que existe entre as duas partículas é o raio da trajetória, que é r. Portanto, aqui eu vou ter r ao quadrado. Bom, a questão se trata simplesmente agora de fazer um algebrismo, passar valores para um lado e isolar o v. Isso vai ficar assim. Primeiro que esse r aqui, um r daqui, pode ser simplificado com um r aqui. Então, esse r aqui vai ser simplificado com esse r aqui. Eu vou ficar com m v quadrado igual a k0, que multiplica q vezes q dividido por r, já que eu simplifiquei um r daqui com esse r quadrado. Bom, continuando, então, isolando este v aí, v quadrado, a gente vai ter que este m vai passar para cá, para esse lado. Então, eu vou colocar isso assim, k0 sobre o m que passou dividindo. E aqui ainda eu tenho q vezes q minúsculo sobre r. Para finalizar a questão, para deixar o v totalmente em função desses parâmetros, o v que está ao quadrado, isso aqui vai para uma raiz. Então, eu vou ter aqui dentro da raiz k0 a velocidade da partícula b em função desses parâmetros fica assim.